Olá, pessoal. Bom, o último tema dentro do o assunto de hipertensões é hipertensão portal. Tá? A hipertensão portal ela ocorre dentro do sistema porta-hepático. Tá? O sistema porta-hepático não é a única circulação portal que temos no nosso corpo. Tá? A gente tem lá na hipófise também outra circulação portal. E aqui o que a gente tem no sistema porta-hepático, na circulação porta-hepática, é a formação da veia porta, né, que é uma confluência das veias esofágicas, gástricas, esplênicas, mesentéricas. Tá? Tem todo um conjunto de veias abdominais que confluem e formam o tronco, a veia porta, que irá entrar no fígado e aí novamente ramificar pelos lóbulos hepáticos, tá? Distribuir sangue, o sangue que é drenado de toda essa região aqui, com nutrientes para serem metabolizados, produtos de metabolismo para serem quebrados, e para o fígado poder cumprir a sua função. Essa circulação é extremamente importante. Como a gente já pode imaginar, a gente tem aqui um sistema de pressão muito baixa, tá? Cerca de 10 milímetros de mercúrio, a pressão média na circulação portal, até mais baixa do que a circulação pulmonar. Uma coisa que contribui muito para essa característica é a presença de fenestração nos sinusoides, lá nos capilares. Então, à medida que eles ramificam, a hora que forma a microcirculação no lóbulo hepático é cheio de furinhos, tá? E isso contribui para a baixa resistência, tá? Esse conjunto de fenestrações. E isso é importante também para a questão funcional, metabolismo, para passagem de substâncias. A gente já viu que o endotélio é uma barreira eficiente para macromoléculas. Então, para facilitar a passagem disso para os hepatócitos e o fígado cumprir o seu papel, essas fenestrações têm um papel bastante importante. Tá? Então, aqui a gente vê esquematicamente como é que é a estrutura microscópica do fígado. Tá? A veia porta vai se ramificar e a gente vai ter os espaços porta nesses vértices dos lóbulos hepáticos, né, junto com a artéria hepática e ducto biliar. Os vasos ramificam, formam os sinusoides, o sangue passa por todo esse trajeto, e eventualmente drena para a veia central, veia centrolobular, que drena para a veia interlobular e finalmente a hepática cava inferior aí já na circulação sistêmica. Uma coisa importante é que a hipertensão lá na circulação porta, tá? Aqueles vasos que vão confluir, aquelas veias que vão confluir e formar a veia porta, podem ter como causa aumento de volume sanguíneo, aumento de resistência vascular, e isso pode ocorrer tanto antes do fígado, dentro do fígado ou após o fígado. Tá? Então, até mesmo lá a circulação já, a hora que saiu, a via hepática pode contribuir para a hipertensão portal. Nós vamos dar uma olhada em exemplos disso daqui e ver que situações em que isso ocorre. Tá? Então, uma situação que pode causar aumento da pressão na circulação portal pode ser esse conjunto aqui de lesões, que são chamadas pré-hepáticas, antes da veia porta entrar no fígado. Então, trombose da veia porta, tá? Já lá do tronco principal. Compreensão aqui no hilo hepático, cisto, algum outro processo patológico ocorrendo ali pode comprimir. Tá? Esplenomegalia, tá? Então aumento do tamanho do baço, tá? E pode levar esse aumento de pressão.
Malformações arteriovenosas, tá? Principalmente aqui no baço. Isso faz com que haja conexões entre artérias e veias que não, e essas conexões elas transpõem a microcirculação, então o sangue já não vai passar. Então a gente vai ter sangue, volume sanguíneo e pressão sanguínea arterial interferindo na função, lá nas características circulatórias da veia esplênica e, consequentemente, da veia porta. Tá? Então essas são situações em que podem ocorrer. Aqui um exemplo, tá? Aqui a gente vê uma foto do hilo hepático e aqui em vermelho, em azul, desculpa, vermelha porque a peça é uma peça fresca, a gente vê a veia porta no ponto em que ela entra no fígado e existe um material aqui obstruindo, tá? A luz. A gente vê que é um material irregular, tem áreas claras, áreas mais avermelhadas, a gente nota que existem camadas aqui. Então isso aqui é um trombo, tá? Na veia porta. Isso pode ser causado por uma disfunção, uma discrasia sanguínea, uma disfunção do sistema de coagulação, enfim, e isso termina fazendo com que a veia porta tenha um quadro aí de hipertensivo. Tá? A forma mais comum da gente ter hipertensão portal é por causa intrahepática. E aí, nessa situação, a gente tem alterações no parênquima hepático. E a mais comum é cirrose. Tá? Na cirrose, se a gente voltar aqui para a microcirculação hepática, a gente vai ter um fibrosamento do parênquima hepático e essa estrutura aqui, o lóbulo hepático e esse trajeto da microcirculação hepática é destruído. Tá? Se desmancha toda essa estrutura, essas conexões sinusoides, tá? E aí, pelo próprio fibrosamento, a gente passa a ter um ambiente cuja resistência à circulação, à passagem do sangue, está aumentada. Então, isso termina causando aumento de resistência lá na circulação. Tá? Então, essa é a forma mais comum. E, morfologicamente, características são a presença desses nódulos, né? Vocês já viram fotos de fígado com cirrose. Tá? Outras alterações hepáticas que podem causar, intrahepáticas, que podem causar aumento da circulação porta, são tumores, neoplasias hepáticas, tanto maligna quanto benigna. Doença parasitária, tá? Esquistossomose, então vocês vão estudar inflamação crônica granulomatosa, que é o tipo de inflamação que ocorre na esquistossomose. Então, a presença do ovo do esquistossoma no parênquima hepático, esse ovo fica na circulação porta, causa áreas de fibrose. De novo, que a gente tem uma mudança da característica mecânica do parênquima hepático, fazendo com que ele tenha um aumento de resistência ao fluxo sanguíneo. Então, isso aqui é um exemplo, né, da fibrose que ocorre na esquistossomose. A gente vê que as áreas de fibrose, essas áreas mais claras, estão associadas à veia, ramos da veia porta. Tá? Aqui a circulação portal, que vai ter um fibrosamento ao seu redor. Então, isso faz, esse tecido é mais firme. Tá? Então, isso causa uma resistência ao fluxo sanguíneo. Cirrose, tá? Aqui um corte histológico, a gente vendo aqui diversos nódulos, tá? Uma visão panorâmica de um fragmento de fígado. A gente vê que esses nódulos ficam entre áreas de fibrose, que é essas fibras aqui mais lilás, tá? Nessa coloração aqui. E essa coloração, isso aqui é colágeno, tá? E o colágeno termina contraindo, aumentando sua densidade. E isso
constitui um ambiente de aumento de resistência ao fluxo sanguíneo. Tá? A pós-hepática, a gente pode ter novamente trombose. Então, trombose, quando ocorre na circulação portal em qualquer ponto, pode causar hipertensão portal. No caso aqui, pós-hepática, trombose na veia centrolobular. Então, aqui a gente já saiu, está saindo do lóbulo hepático. Veias hepáticas, tá? E doença cardíaca também. Então, paciente com insuficiência cardíaca congestiva, tá? Cuja consequência principal é aquele fígado cardíaco, aquele fígado com congestão, isso eventualmente pode terminar refletindo na pressão na circulação porta. Aquele sangue fica represado aqui na veia centrolobular, e o sangue que deveria fluir, ter um fluxo ali normal, e isso manteria a pressão baixa, é comprometido, e isso termina de maneira retrógrada, comprometendo toda a característica hemodinâmica de fluxo na circulação portal. Tá? Então aqui consequência, tá? A gente vê, tá? O fígado cardíaco, essas áreas mais escuras, que são as áreas com congestão associada à veia centrolobular. Então, isso termina refletindo na toda a circulação portal. Trombose da veia cava, isso lá na porção alta, a veia cava, a veia hepática praticamente quase desemboca dentro do ventrículo direito, já numa porção alta da cava inferior. Então, normalmente isso vai estar associado quando a gente tem essa pós-hepática, a essa interferência no fluxo sanguíneo, tanto por trombose quanto por insuficiência cardíaca. Uma situação mais rara é chamada síndrome de Budd-Chiari, é uma síndrome que ocorre trombose nas veias hepáticas. Então aqui a gente vê um corte, a gente vendo a superfície, o parênquima hepática macroscopicamente, e a gente tem aqui um trombo num ramo da veia hepática. Se o sangue não consegue fluir, termina causando aumento da pressão portal. Uma coisa importante é que, da mesma forma que hipertensão arterial sistêmica e hipertensão pulmonar tem consequência, tem reflexo nos órgãos, e a gente vê isso, tá, morfologicamente, a mesma coisa ocorre com a hipertensão portal. Então, uma série de coisas pode acontecer. A primeira, e uma bastante comum, é a presença de ascite. Tá? Hipertensão portal é causa de acúmulo, tá, de edema na cavidade peritoneal. Acúmulo de líquido lá. E aí a gente vai ter tem uma série de causas, o próprio aumento da pressão hidrostática na circulação portal. Se aumenta a pressão hidrostática está aumentada também. Se isso tiver associado a uma insuficiência hepática por cirrose, então a gente vai ter também diminuição de síntese proteica. Isso significa menos albumina no plasma e diminuição daquela pressão oncótica que é responsável por recuperar parte do líquido que sai dos vasos sanguíneos em condições normais. Tá? Então aqui a gente tem aumento de pressão hidrostática associado à diminuição de pressão oncótica, tá? Por diminuição de síntese proteica. Uma coisa que ocorre nesses pacientes é que existe a abertura de circulação colateral, então surgimento de varizes no esôfago, tá? Isso é bastante comum. Esses pacientes podem ter hematêmese, então sangramento, vômito com sangue, tá? Por rompimento dessas veias, melena, tá? Esse sangue vai ser digerido, vai passar pelo estômago, por todo o
trato, aí por praticamente todo o trato gastrointestinal, e vai aparecer as fezes com a coloração escura, esse sangue digerido. Tá? Uma outra consequência morfológica é esplenomegalia, por essa congestão, tá? Que termina ocorrendo no fluxo, tá? Uma congestão passiva. A gente vai ter retenção de sangue no baço e o baço termina aumentando de tamanho. Isso tem uma consequência adicional, tá? Que não é simplesmente o baço só aumentar de tamanho, ele pode se tornar, entre aspas, mais funcional. Então o paciente pode ter uma citopenia, tá? No sangue, a hora que você vai ver trombocitopenia, tem diminuição de plaquetas, as células presentes no sangue de maneira geral, pode haver uma diminuição, porque justamente expande esse leito vascular dentro do baço, e isso vai favorecer a degradação desses elementos, que é uma das funções do baço. Tá? E além disso, termina se formando shunts, né, ligações entre a circulação portal e a circulação sistêmica, por esse aumento de pressão na circulação portal, e isso faz com que substâncias que deveriam passar no fígado, tá, para ser metabolizadas caiam direto na corrente sanguínea, e isso termina causando uma encefalopatia hepática. Tá? Isso causa disfunções no sistema nervoso central, inicialmente com um quadro semelhante a demência, confusão, mas eventualmente isso pode evoluir para um quadro até mesmo de coma. Tá? Microscopicamente, o que a gente vê no baço, tá, é a formação desses corpúsculos de Gandy-Gama, tá, são áreas de fibrose com presença de macrófagos com hemosiderina, tá, ferro. Tá, isso aqui não é coloração especial, é uma coloração hematoxilina e eosina nesse corte histológico. Isso aqui são macrófagos castanho rico em ferro, ou seja, mostrando esse hiperesplenismo, esse aumento da degradação de hemácias. E também pode ter áreas de calcificação. Macroscopicamente é isso que a gente vê, tá? O baço fica grande, aquele formato ali, parece, lembrando um feijãozinho, ele fica deformado. Áreas de fibrose, que a gente vê aqui, essa cápsula mais opaca, esbranquiçada, isso é fibrose. Tá? Então, tudo isso é consequência desse quadro de congestão. Ascite, eu já comentei alguma coisa. Esse acúmulo de líquido tem que ser de pelo menos meio litro. Tá? Vai estar associado aí a alteração de pressão hidrostática nos sinusoides, essa hipoalbuminemia. Uma outra coisa que pode ocorrer é sobrecarga dos linfáticos hepáticos. Né? Existe esse aumento de líquidos, os vasos linfáticos ficam sobrecarregados, não conseguem compensar esse excesso de líquido e, por fim, isso contribui para o acúmulo de líquido nesses pacientes. Que leva esse quadro aqui, a gente vê o abdômen distendido, tá, com bastante líquido. E um outro aspecto é que as veias superficiais ficam cheias de sangue, congestas. Essas veias aqui também drenam lá para a circulação portal e dá esse aspecto que a gente chama de aspecto de cabeça de medusa. Tá? Então, muitas vezes isso aqui parte das veias periumbilicais, tá? Então fica uma série de... parecendo um monte de cobrinha. Essas anapostomoses porte-sistêmicas vai levar à formação de varizes, o que é bastante comum são varizes esofagianas. Está aqui um esôfago aberto, uma peça de necrópsia, e a gente vê que as veias preenchidas, cheias de sangue aqui, com a área ulcerada, houve um rompimento, e isso termina, às vezes por trauma mecânico da deglutição, se rompendo, tá? Fica muito frágil e termina sendo responsável aí por áreas hemorrágicas. Veia hemorroidária também, tá? São essas veias aqui, perianais, tá? A região interna aqui já do ânus.
também podem ficar cheias de sangue, levando a hemorroidas, né, que podem sofrer prolapso e aparecer na parte externa. A encefalopatia hepática, comentei alguma coisa, são esses shunts portosistêmicos, porto-cava, tá? Então, a circulação cava e a circulação portal passam a ter conexões anastomoses, e isso faz com que haja um roubo de fluxo que não vai passar mais no fígado para ser detoxificado, e essas substâncias aí, principalmente falsos neurotransmissores, aminoácidos, triptofano, amônia, ácido graxo, termina causando esse quadro de encefalopatia hepática. Tá? Bom, pessoal, esse era o conjunto aí de lesões, de alterações hipertensivas que a gente tem para estudar, para ver, tá? Hipertensão arterial sistêmica, pulmonar, hipertensão portal. Não deixem de dar uma olhada nos capítulos do livro, pode olhar um livro apenas, não precisa olhar os 2 livros. E são textos curtos e que complementam bastante isso aqui que eu acabei de explicar. E como sempre, não deixem de tirar dúvidas. Se alguma coisa não ficar clara, por favor, entre em contato aí pelos canais disponíveis que vocês têm, tá bom? Bom estudo para todos, até a próxima.